A família do jornalista Carlos Correia Neto é uma família que teve muito poder econômico no bairro Siqueira Campos. A região onde atualmente se encontram a Rua de Goiás, a Rua Carlos Correia e o encontro dessa área com a Rua de Bahia recuando em direção aos muros da antiga via férrea leste brasileiro, era a fazenda de Carlos Correia, o avô do jornalista Carlos Correia Neto. Eram muitas terras no bairro Siqueira Campos. Nas terras da família, em parte delas, se formou um dos núcleos desse grande bairro da cidade de Aracaju. Carlos Correia, o avô, foi proprietário rural, agricultor, foi deputado estadual e exerceu uma forte liderança política ligado ao grupo do antigo Partido Social Democrático, PSD, e do Partido Republicano, PR, acompanhando lideranças como Leite Neto, como Edésio Vieira de Mello. Neste vídeo de memórias, Carlos Correia Neto nos conta a respeito da sua família. Fala do seu avô, fala do seu pai, fala das suas irmãs, fala da sua mãe. Carlos Correia Neto trabalhou como jornalista na Gazeta de Sergipe, no Diário de Aracaju, foi repórter, foi colunista social e aqui ele nos conta da sua infância e da sua adolescência, no momento em que se consolidava esse grande bairro da cidade de Aracaju, que é o bairro Siqueira Campos. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Carlos Correia Neto. Meu nome é Carlos dos Santos Correia Neto, nasci em 1946, dia 6 de janeiro, em Aracaju. Inclusive até irmão de parteira ainda, tempo da parteira. Nasci onde é a Rua Carlos Correia ainda, que é no sítio que era de meu avô. Meu pai é Manuel Messias Correia e minha mãe é Aida Franco Correia. É Carlos dos Santos Correia e Enói Correia. Era Epaminondas Franco Correia e Alice Franco Correia. Não, meu avô por parte de pai era de Aracaju e minha mãe era de Riachuelo. São dois, nós somos três ao todo. Sou eu, mais velho. É Cleide Correia Franco Correia. Clésia Maria Franco Correia. Lembro-se, era a antiga Rua Goiás, que hoje é a Rua Carlos Correia, esquina com Amazonas. Lá, meu pai morava junto ao lado da casa de meu avô, que assim que meu pai casou, meu avô deu uma casa para cada um, todo mundo que ia casando, todos os filhos que ia casando, que foram 8 filhos, ele começou a dar uma casa para cada um. Como muita gente chegava lá e pedia um lote de terra, ele dava naquela área de Siqueira Campos, pela Rua Amazonas, pela Rua Alagoas, pela Rua Mato Grosso. Assim foi indo, o Siqueira Campos foi crescendo, inclusive ele botou chafariz, a luz e a água para o povo. A casa era grande, a casa tinha 5 quartos, né? Era uma espécie de a gente chamava de sítio, hoje chama de chácara. Tem muitas frutas. Quando minha mãe casou, só ficou morando eu e minhas duas irmãs. Mais adiante, vizinho, tem o restante das pessoas, que eram minhas tias, que a casa era maior. A casa era um casarão que meu avô morava na casa, né? Então eu tinha 4 tias que moravam e 2 foram morar fora daqui. Uma foi morar na Bahia, lá de Petrolina, em Juazeiro, e a outra foi morar no estado do Rio, que casou com
paraquedista na época, entendeu? E meu avô depois veio a falecer, a casa foi se acabando aos poucos, infelizmente. Hoje ainda tem um restinho da carcaça na esquina, que fornece, e ao lado tem um posto de gasolina, tem um posto de lavagem de carro. Nada, não tem responsabilidade de nada, só de estudar e jogar bola, pintar o que a criança tem direito. Jogar bola de marraio, jogar peão, furão, entendeu? Roubar a fruta do vizinho, do quintal do vizinho, e tomar carreira, entendeu? Pungar trem na leste brasileira. Minha vida era assim. E quando passei a jogar bola, eu ia para Baixa Fria, que hoje ali é onde tem a Escola Técnica Federal. Jogava bola também no antigo, que chamava Campo da Bosta, atrás do Jardim de Infância, que é DH6 Vieira, ali próximo à Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Tá? E a vida era essa, curtir, que todo garoto gostava de curtir hoje. Hoje mudou muito, hoje é internet. Lembro alguma coisa aí. Quando passava o bonde passava na porta do meu avô, parava pela Rua Goiás, parada na casa do meu avô. Eu chegava aí para casa de uma tia minha que tinha no bairro industrial, uma casa bem antiga, eu não sei se hoje ainda existe, que lá ficavam os pescadores. Eu até tenho uma memória aqui, uma cicatriz na minha perna, de um escorrego que eu peguei numa pedra cheia de ostra, quando era criança. E me tratei com esse corte com nitrato, um tal de um nitrato, que queimou muito, não peguei nem ponto. Fechou com isso aí, com nitrato de prata, o nome é assim. Era Goiás. Goiás que já tinha um posto médico e a criação da feirinha e a leste brasileira. Aí o Goiás era mais importante. Depois veio o cinema Vera Cruz e o Bonfim. Depois veio o Colégio do Bonfim e o Colégio Botafogo. E cá pela Rua Bahia, era mais a parte de transporte coletivo. Entendeu? Só tinha uma fábricazinha de sabão, mais nada. Ali era a rua, antigamente, Mariano Sameron, Laranjeiras, ali era a prorrogação da Rua Laranjeiras. Como Santa Catarina, entendeu? Santa Catarina, que é São Cristóvão. E a Rua Laranjeiras tinha outro nome. Depois foi que ser Mariano Sameron, a Rua Paraná. Chamavam Rua Paraná. Depois foi que passou a ser Mariano Sameron, que Mariano Sameron tinha os lotes, o terreno, que ali ao lado da Caixa Econômica, onde é a Caixa Econômica. Ali era um sítio também de pertencer a Mariano Sameron. A atividade econômica. Ele era agricultor. Depois entrou na política. Foi deputado estadual. E lá eu via muitos políticos chegar, como das Vieira de Melo e Leite Neto. Esses dois eu lembro muito bem. Era do partido dele. Ele foi depois deputado e morreu nessa na política e acabou, foi não sendo aquele político autêntico, né, de dar discurso, de chegar no lugar e dar discurso, como Dés Vieira de Melo e o próprio Leite Neto. Uma lembrança porque o meu tio chegava e conversava para mim, olha, seu avô agora vai fazer um chafariz aqui, para o povo pegar água. E vai falar com o Conrado para botar pinçarra, que era areia. Isso eu lembro muito bem. Foi meu avô. Meu pai, ele morreu cedo. Porque, meu pai morreu com 25 anos. Tem um problema de um acidente, né? Um acidente com arma de fogo. Que era policial civil. Que meu avô ficou, na época da política, ficou encarregado de mandar na polícia. Naquela época era esquadrão, entendeu? E colocou meu pai como policial civil. Nisso, meu pai tinha vários tipos de armas. Chegou para Hilton Lopes, disse, aí você vê que armas eu tenho? Tem uma arma linda aqui, ó. Estou negociando, você que acha? Aí Hilton Lopes viu a arma, gostei da arma. Aí só perguntou, tem bala? Meu pai disse que não. Aí apertou o gatilho, realmente tinha uma bala na agulha. Apertou meu pai, aí apertou o intestino. Como a medicina naquela época era atrasada. Meu pai, com um mês depois, veio aparecer. O Hilton Lopes teve problema até de saúde. A polícia
tentou prender ele, meu avô disse que não, ele não teve culpa, o próprio meu avô não. Ele não teve culpa de nada disso. Jovem, que gostava de boemia, meu pai também que tocava violão. E o Tuloco era baterista, gostava de cantar nos cabarés, naquela época era os cabarés, né? Na Rua da Frente, os cabarés que tinha lá na frente. E aconteceu isso com meu pai, foi muito cedo. E conversando com Maneca, Tigo, farmacêutico do Siqueira Campos, esposa de Carmelita, que foi vereadora na época de Leandro Maciel. O Maneca era farmacêutico, tinha uma farmácia. Chegou para mim e disse: olha, seu pai morreu por um atraso da medicina ainda. Tipo a medicina que está hoje, na época, ele não morria. Mas eu infelizmente pedi meu pai com 26 anos de idade. Com o tempo, veja bem, com o tempo, meu avô, um bocado de tempo, criou a gente, né? Sustentou a gente. Depois minha mãe veio ser funcionária do Instituto de Álcool e Açúcar, o IAA. E um dos meus tios veio ser diretor dos Correios. Tá? De Bolivar Correia. Veio ser diretor dos Correios. Minha mãe, sendo funcionária do Instituto de Álcool e Açúcar, já dá para manter muito bem. Não, a partir de 6 horas da manhã eu estava acordado. Tá? Tinha que tomar banho e ir para o colégio. Tá? Aí eu estudava de manhã e fazia banca à tarde. Todas elas, tinha que fazer banca. A gente tinha a banca, a gente fazia em Daneulina, na Rua de Bahia. Ela é inteligentíssima e para educar não tinha outra pessoa. Muita gente passou pelas mãos dela. Tá? Eu aprendi muito com ela, eu agradeço. Tá? E minha irmã também. Depois eu fui, quando meu padrinho, Arnaldo Garcês, foi ser governador, ele me colocou no Arquidiocesano. Para estudar no Arquidiocesano, ele queria que eu fosse padre. Entendeu? Ele muito religioso, como Maria Augusta Garcês. Eu não tinha vocação de ser padre. Aí, digo, olha, eu vou sair do seminário e vou estudar no Arquidiocesano, que era Sagrado Coração de Jesus antes, na Praça Camerino. Para ter estudado no Sagrado Coração de Jesus, que tinha Dona Maria e Padre Zé Carvalho naquela época. Não existia nem o Arquidiocesano. Era o seminário e o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ia de bicicleta, até de Siqueira, de bicicleta. Ia de bicicleta, garotinho ainda, mas ia de bicicleta. O movimento era muito pouco. Né? O meu pai eu não alcancei ainda, porque eu estava com 4 anos de idade, eu não lembro assim, 4 anos. Mas da minha mãe, que a gente só sentava na mesa quando ela sentava. Entendeu? A gente tem educação, a gente sentava na mesa, tipo, o café já está na mesa. Já isso, o cuscuz era certo, o cuscuz era certo. Entendeu? Tá o inhame e tá o cuscuz. Ou então tem a macaxeira. Tem que ter o leite também. O leite era essencial. O leite era aquele que colocava na porta. Não eram uns vasos que era de vidro. Tinha uma fichinha, justamente isso, era de vidro. Leite sadio, né? Puro. A gente tinha um cardápio. Naquela época a gente tinha um cardápio. Tinha segunda-feira, aí tinha carne frita. Na terça-feira, ela misturava, era um lombo. Na terça-feira ela botava um lombo. Na quarta-feira ela botava um salapatel com outra comida, porque às vezes a minha irmã não gostava. Eu não gosto de salapatel. Aí, tinha que ter um bife, botava com bife. Aí tinha um arroz, tinha um macarrão e tinha um feijão. E tinha farinha, que era correto. E tinha farinha também que ela botava na manteiga. Porque a cidade fazia farinha na manteiga com cebola vermelha. Aí na quinta-feira já era outro prato. Né? Aí havia o pirão. Fazia o pirão com carne de boi mesmo, pirão com carne de boi. No sábado, com certeza, tinha que ter a feijoada. Né? E no domingo tem que ter a galinha era certa, a galinha. A galinha era certa no domingo. Aí tem um cardápio, de segunda a domingo. À noite vinha o cuscuz também, porque ela achava que o cuscuz era sustentável, né? O cuscuz e a macaxeira. O cuscuz era certo. Às vezes vinha um biscoitozinho, um bolachão, né? Que na época era o bolachão, usava o bolachão de canela e aquele outro bolachão fofo. De coco? De coco, né? Tinha os 2 bolachão. E tem o pão que nós chamamos de pão Jacó. Aí era certo. E eu tinha que ter uns
os ovos também. Tem uns 2, 3 ovos, um para cada um. Cada um tem seu ovozinho, certo? No pão, ou por cima do inhame, por cima do cuscuz. Tem que comer isso aí. A gente criava, porque a gente tem um quintal, e criava galinha também. Nós criamos guiné, a gente tinha guiné, galinha, porque o quintal era grande, era um sítio. Tá? E eu perdi muito, inclusive, eu cheguei a perder alguns guinés, porque ele voava. E a palestra brasileira lá e ele sumiu, o guiné sumiu. Né?